Isso porque meio ambiente e sustentabilidade são focos do governo, né? Pelo menos nas promessas ali do presidente Lula no início, a gente ouviu muito. Não, com certeza. E aqui eu acho que a Mônica fez uma relação muito assertiva, né? A forma como se é julgado e a forma como se é atacado este problema neste governo é muito diferente ali em 2022. E os dados aqui em relação aos incêndios, eles são muito maiores do que os focos de incêndio que aconteceram ali em 2022 e 2020, nos anos de mandato do presidente Bolsonaro. Então, aqui existe uma mudança. Antes, a culpa era do governo. Agora, o governo é vítima de acidentes climáticos, o que não faz o mínimo sentido, porque no final do dia existem formas e jeitos de prevenção. Ao mesmo tempo, o Brasil, no próximo ano, vai receber um dos eventos, se não o evento, com certeza, mais importante em relação ao clima, que é a COP30, que vai acontecer em Belém. Esse evento, todos os anos, ele tende a endereçar soluções e nunca executá-las. Então, assim, muito no escopo global se discute sobre o meio ambiente. Poucas ações práticas são tomadas. Nós não podemos ter ministros de meio ambiente que sejam figuras meramente ilustrativas. Quando houve a situação mais grave no ano passado das queimadas, houve um meia-culpa por parte do governo federal quando o presidente Lula disse que não estavam preparados. E agora a grande questão é, neste momento, esse preparo está em curso? Esse preparo agora ele vai acontecer de fato? Porque a política pública ela deve ser feita com base em evidência. Se em 2022 a gente teve todos aqueles incêndios e toda aquela seca, toda aquela situação, a partir daquele momento o alerta deveria estar pelo menos ativado para evitar, para ter treinamento de brigada, para ter treinamento dos bombeiros, para ter equipamentos de contenção. Mas esse não foi o caso aqui. Os incêndios pegaram o Brasil despreparado. Então nós precisamos nos preparar melhor para esse tipo de situação. E discordo drasticamente de quem diz que esta é uma pauta só da esquerda. Outro ponto que eu concordo muito com a Mônica. O agronegócio depende muito de um Brasil que seja climaticamente mais saudável. Tanto que, se você for ver, várias empresas do agro são grandes investidores em questões de sustentabilidade, em questões de ONGs, de meio ambiente. Por quê? Porque sem rotina de chuvas, sem um clima bom, sem um solo saudável, o agro não se desenvolve, ele depende do meio ambiente. Então, eu acho que a gente precisa começar a encarar mais essa pauta como uma pauta de todos e não uma pauta de lados. E ainda que a gente olhe, a gente não pode criar um inimigo, o meio ambiente contra o agronegócio, não, porque a gente não vai morrer de fome, né? Não tem essa inimizade toda. A gente não quer morrer nem nas queimadas e nem morrer de fome. Então, a gente precisa começar a endereçar esse problema com uma certa urgência que está passando despercebida no Brasil e que está sendo muita fala, muita campanha, muito videozinho no final do dia cantando musiquinhas, mas que na hora do vamos ver, cadê o combate aos incêndios? Quero ver a Maria Clara Sasaki, que trabalha com meteorologia. Queria ouvir, Sasaki, a sua expectativa para essa COP30. Vai ser aqui no Brasil, em Belém. Um orgulho, um privilégio para nós brasileiros, para o nosso país, né? Vai evidenciar muito o nosso país aí referente ao mundo, em meio ao mundo. Quero ouvir, você acredita que pautas como cuidado às queimadas, emissão de gás carbônico, o que você acredita que mais deve ser debatido nesse evento, nesse encontro? Olha, Paula, é de grande expectativa, né, a COP30 ser realizada aqui no Brasil, visto que vivenciamos, né, passamos aí por esses extremos meteorológicos, e não só falando de queimadas, mas também eventos de chuva, eventos extremos que aconteceram aqui no Brasil. Então, é de grande expectativa, de fato, a COP30 acontecer aqui, e é muito esperado, né, que a gente tenha pautas nesse tom, né, com relação ao combate às queimadas, ao combate também até mesmo a desmatamentos irregulares, né, ilegais. Então, esse tipo de pauta deve ser discutido, sim, na COP30. Emissão de carbono já está sendo discutido, né, em muitos lugares. A gente tem vários políticos já tratando, já discutindo, já com várias metas e programas destinados para isso. Então, eu acredito que na COP30 aqui no Brasil não será diferente. A gente vai ter essas pautas novamente para se debater e para seguir também, né? Pois é, são pautas importantíssimas e que devem ter um olhar ali, um foco, né? A gente continua falando sobre clima porque a população mundial sofreu uma média de 41 dias extras de calor perigoso em 2024 devido às mudanças climáticas. A análise de pesquisadores de duas instituições revela um ano de quebra de recordes climáticos negativos, sendo 2024 o ano mais quente da história. Maria Clara Sasaki, muito calor no ano de 2024, a gente falou sobre isso.
Queria que a gente tentasse associar essa quentura toda com as chuvas no sul do Brasil que a gente teve ali em meados do meio do ano, né? Maio, abril. Esse calor todo favoreceu aquela chuvarada toda? Com certeza potencializou, viu, Paula? Porque o que acontece, né? O calor é combustível, é energia para a atmosfera, é energia para a formação de nuvens de chuva e a gente está caminhando para um cenário que a gente nunca viu. Quando a gente fala em temperaturas acima da média no globo todo, é um cenário que a gente nunca visualizou. 2 anos seguidos com recordes de temperatura, tanto na atmosfera como na temperatura dos oceanos muito aquecidos. E com certeza o fato da temperatura estar mais alta no planeta como um todo pode ter sim contribuído para o excesso de chuva que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Vários dias seguidos, vários eventos. Não foi um evento único, a gente teve também um evento anterior a esse que trouxe aí uma quantidade de água muito significativa, muito expressiva, né, para o Rio Grande do Sul. Santa Catarina também sofreu bastante com esse volume muito elevado de chuvas e, em contrapartida, a seca extrema que atingiu aí o interior do Brasil, né, pegando o Pantanal, pegando o Centro-Oeste, com reflexo no número de queimadas. Então, tudo está relacionado quando a gente fala em temperaturas mais altas no globo. O aquecimento, ele é uma fonte de energia e é isso que gera os eventos extremos. Ô, Maria Clara Sasaki, do jeito que a gente pergunta para economista, e aí, o dólar vai chegar a R$7? Eu quero perguntar para você, e aí, esse ano vai ser mais quente ainda? Olha, a expectativa, por enquanto, pelo menos agora, neste ano aqui, olhando principalmente para o Brasil, a gente vê que o início do ano já é um pouco diferente do que o que a gente tinha no ano passado, né? 2024 foi um ano com temperaturas muito elevadas. Agora, para este início de ano, olhando aqui para o Brasil, a gente já tem um pouco mais de umidade. A umidade ajuda a controlar a temperatura, né? Não deixa que os termômetros atinjam extremos tão elevados, então a gente deve ter um pouco mais de umidade, isso controla a temperatura. Mas mesmo assim, ainda estamos com temperaturas acima da média. Podemos bater novos recordes? Podemos bater novos recordes, mas por enquanto ainda não há um direcionamento para onde devemos seguir nos próximos meses. Jess Peixoto, eu tenho a impressão de que pauta de meio ambiente, pauta de chuva, de saneamento básico, é uma pauta que não vende. É uma pauta fraca, parece, né, para a política. É uma pauta que nem a gente compra. Olha que interessante. Nem a gente compra. Você acredita que nessa COP30, essa discussão de meio ambiente, de queimadas, de aquecimento global, vai ser uma discussão mais conhecida, mais enaltecida? Excelente. Eu acredito, Paula, que cada vez mais esse debate está tomando uma proporção maior. Onde que eu vejo isso principalmente? Na Europa. Quando a gente olha para as eleições, principalmente em países como Alemanha e França, os partidos verdes, os partidos que têm a pauta ambiental mais firme, eles acabaram tomando uma proporção maior dentro das configurações eleitorais, porque principalmente a população, e aí existe um recorte aí de etário, que é a população mais jovem, é criada numa lógica de muita mídia falando sobre meio ambiente, de muitos ativistas, de se importar mais com essa pauta, que é aprendida mesmo na escola. Eles criaram uma lógica de fortalecimento desses partidos. Então, ao mesmo tempo, eu vejo que essa é uma configuração que está mudando do nível de importância. Só que o que é fato aqui? A forma como a gente endereça, e você está corretíssima, no Brasil o que não vende? O que resolve? Saneamento é um problema que está ali, por assim fazer analogia, debaixo do cano, né? Ninguém está vendo realmente. Não dá para você inaugurar uma obra de saneamento da mesma forma. Eu não sei se vocês ouviram a palavra, incluindo Maria Clara Sasaki aqui, se vocês ouviram a palavra saneamento. Assim, pode ter passado, mas passou despercebido por mim. Algum discurso de prefeitos. Não. Passa despercebido. Passa muito despercebido. Porque as pessoas, no final das contas, o que o político imagina que o eleitor quer? Hospital, viatura, escola, segurança. Então, são espaços em que a infraestrutura fica mais evidente. Vamos olhar para a tragédia muito triste que aconteceu no ano passado no Rio Grande do Sul. Vários problemas teriam sido evitados se a lógica de cuidado com a cidade fosse esse invisível. A questão ali da evasão, a questão do cuidado com a água, a questão do cuidado com o escoamento. Então, tudo isso, muitas das vezes, fica despercebido. E o político interessado no voto, ele olha para o futuro mais próximo para ele, que é a eleição. Já mencionei uma frase que eu acho brilhante do Winston Churchill, que foi o líder da Inglaterra ali na Segunda
da Segunda Guerra Mundial. E ele coloca que a diferença entre um demagogo populista e um estadista é que o demagogo populista, ele age pensando nas próximas eleições e o estadista age pensando nas próximas gerações. Eu acho que a gente está em carência em relação aos estadistas.